Bem-vindo ao curso de SketchUp. O meu nome é Gustavo e eu vou ser o instrutor durante esse curso. O curso de SketchUp ele é focado para a parte de arquitetura, engenharia. Então nele nós vamos aprender a modelar casas, mas essas ferramentas elas podem ser utilizadas para modelar qualquer tipo de coisa no programa. O SketchUp é um programa que surgiu lá no ano 2000 e hoje em dia ele é o programa mais utilizado para modelagem em 3D, porque ele é fácil de ser utilizado, ele tem uma biblioteca enorme com vários blocos, diversas coisas que são compartilhadas e que aceleram muito o processo de modelagem. Então, por conta disso, é um programa que hoje em dia ele é praticamente obrigatório para quem trabalha com projetos. Então a primeira coisa, a gente vai abrir o programa. Essa aula vai ser para apresentar o programa, apresentar as ferramentas e a gente vai entender como é que esse programa aqui funciona. Então eu vou abrir o SketchUp. Pronto. Eu acabei de abrir, essa aqui é a primeira tela, a tela inicial do Sketch. Então aqui a gente pode ver algumas coisas. Nessa parte de cima, eu vou precisar escolher qual vai ser o modelo que eu vou usar. O que são os modelos? Então são arquivos já pré-programados, onde eu tenho ali configurada qual que vai ser a minha unidade de medida, qual que vai ser a aparência do fundo do SketchUp e assim por diante. Então aqui nesse caso a gente vai usar a template simples, que é a template em metros. É essa aqui que aparece. Pode reparar também que existe um coração. Eu poderia clicar no coração das outras templates. O coração quer dizer que essa aqui é a template padrão. Então se eu abrisse um arquivo novo diretamente dentro do programa, então ele automaticamente abriria essa template aqui que está em metros. Aqui embaixo eu posso ter a opção de abrir um arquivo, então aí eu procuraria esse arquivo dentro do meu computador, e aqui mais embaixo nós temos os arquivos recentes. Então o programa mostra ali todos os arquivos que eu estava mexendo recentemente. Aqui também eu tenho uma aba onde a gente pode aprender. Então aqui ele nos conecta com o fórum do SketchUp, com os vídeos também de tutorial e com, digamos assim, os cursos de SketchUp que são oferecidos fora do país. Então, SketchUp Campus. Aqui eu também tenho as informações da licença, tá? Então, tudo isso a gente encontra na tela inicial. Nós vamos começar aqui nos arquivos e primeiro eu vou clicar, então, na nossa template simples que está em metros. Eu vou clicar e o programa vai carregar o arquivo. Pronto, então o meu já abriu diversas informações, eu vou fechar, porque provavelmente o seu SketchUp ele vai vir com um pouco menos de informações aí. Então eu vou fechar e depois eu vou explicar o que são cada uma dessas coisas. Então provavelmente o seu SketchUp abriu dessa forma aqui. Vamos entender um pouquinho da interface do programa. Nós temos aqui os botões de arquivo, então essa barra superior, onde eu tenho o botão de arquivo, e aqui eu vou ter algumas opções, como abrir um novo arquivo, salvar como. A gente também tem as opções aqui de geolocalização, de importar, exportar, várias coisas que nós vamos ver durante o curso. E aqui também embaixo ainda tem os arquivos recentes, então é um atalho para que eu possa abrir os arquivos recentes. Aqui eu também tenho a aba de editar, então percebam que para algumas opções dessas daqui, nós temos um atalho sendo mostrado aqui na parte direita. Então, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Y e assim por diante. Então, sempre que tiver um atalho para determinada função, ele vai aparecer aqui do lado direito. E olhando para isso aqui, a gente também já consegue perceber que os atalhos do Windows, eles funcionam aqui no SketchUp. Então, o Ctrl C, que a gente está acostumado, que é para copiar, ele funciona aqui. O Ctrl A e assim por diante. Todas essas opções, elas vão funcionar aqui no Sketch.
Nós também temos a opção de visualizar, então aqui vai ter as configurações de visualização dentro do programa. Eu tenho aqui as opções da minha câmera, opções de desenho, e dentro das opções de desenho nós temos aqui algumas ferramentas, então tem a ferramenta linha. Pode reparar que aqui, ó, o atalho para comando linha é a letra L. Então tudo isso vai aparecer aqui do lado, né, em algumas dessas funções que possuem os atalhos configurados. Aqui eu tenho as minhas ferramentas, tenho janela, as extensões, provavelmente o seu Sketch não vai ter essa opção, porque você ainda não instalou nenhuma extensão. A gente vai fazer isso também durante o curso. E aqui eu tenho um painel de ajuda. Eu queria só mostrar aqui, nessa opção de janela, a gente tem aqui as informações do modelo e nós temos as preferências. Então, primeiro eu quero mostrar sobre as informações do modelo. Aqui são as opções do arquivo que eu estou utilizando agora, nesse momento. Então, por exemplo, se eu quisesse alterar a unidade de medida desse arquivo que eu estou trabalhando, a gente pode clicar simplesmente aqui. Então, eu posso mudar, ao invés de mostrar o comprimento em metros, a gente poderia selecionar milímetros ou centímetros. E alterar também a precisão. Então, ao invés de 2 casas depois da vírgula, eu posso alterar para 1 casa, 2 casas e assim por diante. A gente tem várias opções aqui. Então, a gente vai ver depois, né, com mais profundidade, esse painel de informações do modelo. Mas, então, as informações do modelo são referentes a apenas esse arquivo que a gente está mexendo agora. Ao contrário dessa outra opção, que são as preferências. Então, aqui eu tenho as preferências do SketchUp. Qualquer coisa que eu alterar aqui nas preferências vai ser mantido. Então, em qualquer arquivo que eu mexer, essas configurações aqui elas vão prevalecer. Então, por exemplo, se eu viesse aqui e criasse um atalho, então esse atalho ele vai funcionar em qualquer arquivo que eu utilizar. Tá? Então, isso vai ser, depois que a gente fez essa alteração vai permanecer para todos os meus arquivos. Então, existe essa diferença, né, entre informações do modelo e as preferências do programa. Aqui na parte de baixo, nós temos o painel com as ferramentas. Então, esse é o menu das ferramentas. Aqui o SketchUp ele é bem fácil, porque ele é bem visual. Então, as ferramentas, né, são desenhos. Fica fácil de entender. Então, a gente tem aqui ferramenta de seleção, ferramenta de borracha, linhas e assim por diante. Pode notar também que aqui, ó, se eu deixo o meu mouse em cima de alguma função, ele me mostra o que é essa função e ele fala ali, clique na seta, né? Então, ele me dá mais algumas informações aqui sobre essa função do arco. Então, eu tenho várias opções aqui clicando na minha seta. E assim por diante. Então, a gente tem várias opções aqui. Deixa eu também tirar essa que o de vocês não vai ter. E aqui é o seguinte, para eu abrir os outros painéis de ferramentas, eu posso clicar aqui, ó. Você pode clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar que esteja aqui, ó, cinza, onde não tenha nenhuma ferramenta. Então eu clico. E aí, por exemplo, agora eu quero que você deixe ligado o conjunto grande de ferramentas. Então pode clicar aqui e automaticamente o conjunto grande de ferramentas vai aparecer. No meu caso, ele está flutuando. Pode ser que o seu apareça já ligado aqui, grudado nesse canto esquerdo da tela. No meu caso, como ele ainda está flutuando, então eu preciso vir aqui, ó, pelo nome eu consigo clicar e arrastar, e aí eu posso fixar ele na lateral. Então eu vou fixar ele aqui no canto. Esse painel é importante que você deixe ligado. Esse painel aqui a gente vai utilizar ele. Vai ser o painel que a gente mais vai utilizar, na verdade. Então, eu posso, né, selecionar os conjuntos de ferramentas por aqui, por esse painel. Então, o que tiver aqui com o tiquezinho está ligado e todo o resto aqui está desligado. A gente também tem algumas configurações em relação a essa barra de ferramentas. Se eu clicar aqui, ó, na última opção, que chama barra de ferramentas, nós vamos entrar no painel onde eu tenho algumas opções. A primeira aba aqui, essa aba da barra de ferramentas, permite que a gente ligue
ao mesmo tempo, várias opções. Então, por exemplo, se eu viesse aqui e fosse clicando, ó, ticando todas essas opções, ele automaticamente vai me mostrando, né, todos esses painéis. Eu vou clicar de novo aqui porque eu não quero, então eu vou desselecionar todas essas opções de desenho aqui, todos esses conjuntos de ferramentas. E aqui no painel de opções, nós temos uma coisa bem interessante também. Conforme você vai colocando várias ferramentas na sua tela, você vai perdendo espaço da área de trabalho. Então, para evitar esse tipo de problema, ou para melhorar, na verdade, essa situação, a gente pode vir aqui e desselecionar essa opção que chama ícones grandes. Então, se eu clicar aqui, pode perceber que os nossos ícones ficaram bem menores. Então, eles ocupam menos espaço na nossa tela. Eu gosto de trabalhar assim no dia a dia. Eu acho que fica mais fácil, até porque muita coisa a gente vai se guiar aqui pelos comandos no teclado. Então, não vai ter necessidade de ficar clicando aqui o tempo todo. E aí eu fico com mais espaço de tela, mais espaço de trabalho. Então, essa é uma opção que você pode deixar ativa ou não, ou se você preferir o ícone grande, não faz diferença nenhuma, é realmente só uma questão aqui do espaço na tela. Eu vou deixar o ícone grande ligado nesse caso, porque vai ficar mais fácil para você ver quando eu vou clicar e selecionar as opções ali. Então, só por isso, mas como eu falei, eu pessoalmente prefiro os ícones pequenos. Então, eu vou fechar esse painel. E aqui é o seguinte, então aqui nós temos a nossa área de trabalho, é aqui onde eu vou modelar tudo, então tudo que eu for modelar vai ser feito aqui. Aqui do lado direito nós temos a nossa bandeja padrão, então aqui eu vou ter várias informações sobre alguns comandos ou sobre os elementos que estão sendo modelados. Eu tenho aqui informação de entidades, eu tenho componentes, estilos e assim por diante. Então aqui, por exemplo, quando a gente for aplicar um material, ele vai me mostrar, ó, todos os materiais disponíveis, então, aqui nessa bandeja padrão. Então, essa bandeja padrão ela serve para organizar várias opções que vão aparecer durante a modelagem. Então, ela sempre precisa estar ligada. Eu aconselho que sempre fique ligada porque vai facilitar bastante. Caso você feche essa bandeja padrão, então, sem querer eu venho aqui e fecho. Bom, agora eu fico sem informação ali, né? Algumas informações vão ficar faltando. Não tem problema, para a gente ligar ela de novo, é só vir aqui em Janela, Bandeja Padrão, e eu seleciono a opção Mostrar Bandeja. E aí ela volta a aparecer. Então, sem nenhum problema. Tem uma outra opção também aqui na Bandeja Padrão, que a gente pode deixar ela para que ela fique escondida quando a gente não está utilizando ela. Então eu posso clicar aqui nesse pininho, eu clico, então ela vai ficar desse jeito, ó. Então ela está escondida. Quando eu venho aqui e deixo meu mouse em cima dessa aba, né, que diz aqui bandeja padrão, aí a bandeja padrão aparece. Então isso também é uma preferência que você pode ou não deixar ativo durante o desenho. Isso é muito pessoal de cada um. Eu vou deixar aqui, para ficar mais fácil de visualizar no curso, a bandeja padrão ela vai ficar fixada, então ela vai ficar sendo mostrada ali o tempo todo. Continuando, aqui embaixo a gente tem, ó, clique ou arraste para selecionar objetos. Então isso daqui, a gente tem algumas informações que elas vão mudar conforme a ferramenta que a gente está usando. Então aqui a primeira função disso aqui vai ajudar a gente com a modelagem, então ele vai falar, né, qual que é o próximo passo, o que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, aqui como eu não tenho nada selecionado, ele me diz que uma das coisas que eu posso fazer agora é clicar e arrastar, né, para selecionar os objetos. Se eu fosse fazer uma linha, então ele me diz ali, ó, selecione o ponto inicial. É isso que eu preciso fazer para começar a usar o comando. E assim por diante. Então ali vai ser... a gente vai conseguir ver, né, várias informações aqui. E aqui, por fim, no canto inferior direito, nós temos a barra de medidas. Então aqui ele vai mostrar as medidas. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma linha, ele vai mostrar o comprimento da linha. Se a gente estiver trabalhando com alguma função que usa ângulo,
ele vai mostrar a informação do ângulo. Então, 30 graus, 40 graus e assim por diante. Então, essa barra aqui de medidas, ela vai se adequar dependendo de cada comando que eu tiver. Então, ela vai ser importante, ela também sempre vai estar ali aparecendo, e é por ali que eu vou saber qual que é os comprimentos e as informações dos elementos que eu estou modelando. Então, beleza. Aí aqui agora, vamos entender essa área de trabalho. O que acontece? A gente tem aqui um plano em 3D e pode notar que nós temos 3 linhas. Isso daqui, essas 3 linhas são o seguinte: a linha vermelha é a linha do eixo X, a linha verde é a linha do eixo Y e a linha azul é a linha do eixo Z. Então isso daqui também é como se fosse um plano cartesiano, é um plano tridimensional. Nós temos essas 3 dimensões. E aí a gente pode trabalhar com base nesses eixos daqui. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Aí aqui também a gente tem sempre uma face, digamos assim, uma referência aqui de chão e uma referência de céu, para que a gente não se perca e entenda aí o que está acontecendo. Agora é o seguinte, como é que a gente vai manipular a câmera? Então o que acontece? Eu vou começar mostrando essas opções aqui, que são as opções de câmera de manipulação. Então a primeira opção que a gente tem é essa opção aqui do orbitar. Então nessa opção eu posso clicar aqui e eu vou orbitando em volta desse meu plano em 3D. Então eu vou sempre orbitando. Nota que essa mulherzinha aqui que está aparecendo, ela vai sempre estar de frente para a câmera. Tá? Isso aqui é uma configuração do componente, é uma configuração desse elemento aqui. Mas, por exemplo, se eu tiver um cubo, nota que com o orbitar, a gente vai orbitando em volta desse cubo. Então, é como se eu estivesse movimentando a câmera ao redor desse elemento aqui. Então, o orbitar, bom, beleza, eu posso acessar o orbitar por aqui, ou também poderia acessar pela letra O. Então, eu clico ali em O, não precisa dar Enter aqui para confirmar, como se fosse no AutoCAD. Você clica na letra e ele automaticamente já entende que você quer ir para um comando. Eu tenho também o comando aqui da mãozinha, que é o panorama. Então, aqui eu vou deslocar a minha câmera de um lado para o outro, mas eu não vou orbitar, eu não estou deslocando a minha câmera, eu só estou deslocando a minha câmera, digamos assim, em um eixo, tá? Que seria da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então é um eixo só. Então isso aqui a gente usa para arrastar a nossa câmera. Aqui eu tenho essa opção do zoom. Então na opção de zoom eu posso clicar com o mouse, cliquei com o botão aqui normal do mouse, que é o botão esquerdo, e eu vou empurrar meu mouse para frente. Então ele vai dar zoom. Se eu puxar meu mouse, ele vai afastar. Então a gente consegue dar zoom dessa forma aqui. Eu também tenho essa outra opção, que é uma janela de zoom. Então, por exemplo, se eu quiser vir aqui, clico aqui na lupa, e eu quero ver, por exemplo, se essa mulher aqui está usando um relógio. Então eu vou vir aqui, eu estou clicando e selecionando ali, abrindo uma janelinha próxima da mão dela, e aí pode ver que ele vai aproximar, ele vai dar zoom nessa janela que eu acabei de selecionar. Então aqui ele deu zoom no braço dessa moça. Então a gente pode ver que sim, ela está usando um relógio. Então isso daqui funciona para isso, para a gente poder dar zoom em pontos específicos do nosso desenho. Essa outra opção aqui é o modelo centralizado. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou olhando aqui para o sapato dessa moça, mas eu preciso afastar para ver tudo que existe no meu modelo. Então eu posso clicar nessa opção aqui. Eu clico e ele afasta e me mostra tudo que está dentro do modelo. Então isso daqui ajuda muito, principalmente, conforme você for modelando, você vai perceber que às vezes vai ser comum se perder dentro de uma parede, se perder no chão, e aí a gente fica perdido, não sabe nem onde está dentro do nosso modelo. Então, para evitar esse tipo de problema, esse tipo de sofrimento, é só clicar aqui
que o sketch ele vai afastar, ele vai mostrar, vai te levar para fora da casa, digamos assim, e aí você pode dar zoom de novo e, digamos assim, você vai se situar ali dentro do seu modelo. Então a gente não fica perdido. E essa última opção aqui, ele desfaz o zoom. Então imagina que seria para eu voltar para o zoom anterior. Ele seria simplesmente isso. Então são essas opções que a gente tem. Aí, apesar de eu ter todas essas opções aqui que eu posso acessar pelo conjunto grande de ferramentas, é muito mais vantajoso se a gente utiliza o mouse para fazer para manipular, né, e utilizar essas ferramentas aqui. Então vamos lá, como é que a gente pode ir pelo mouse para utilizar essas ferramentas? Vou começar pela ferramenta do zoom, que é a mais fácil de todas. Então, se eu girar minha bolinha do mouse para frente, ele vai dar zoom, então ele vai aproximar. E se eu girar minha bolinha do mouse para trás, ele vai afastar. Então é muito fácil. E o zoom ele sempre vai seguir onde está meu mouse na minha tela. Então, por exemplo, se eu quiser dar zoom aqui, ó, nesse canto do meu cubo, então eu posso deixar o mouse ali e venho aproximando. E olha, ele vai direcionando o zoom para aquele ponto ali. Então assim a gente consegue direcionar, né, para onde eu estou dando o zoom. Então é bem mais fácil dar zoom girando aqui a bolinha do mouse. Além de dar o zoom, a gente pode fazer o seguinte também. Para eu acessar o orbitar pelo mouse, basta você clicar e segurar na bolinha do mouse. Então clique, segura, e aí você vai ver que você já está no orbitar. E aí você pode movimentar o mouse, a gente já está orbitando o nosso modelo. Então esse é o atalho para o orbitar. Apenas clicar na bolinha do mouse. E agora, para a gente ir para a opção da mãozinha, nós vamos fazer o seguinte. A primeira coisa, você vai clicar na bolinha do mouse e vai segurar. E aí em seguida, vai clicar no Shift do teclado. Então você vai manter a bolinha do mouse clicada e vai manter o Shift pressionado. E aí você mexe o mouse. E aí pronto, agora eu já estou na mãozinha. Se eu soltar o Shift e manter o mouse com a bolinha clicada, eu volto para orbitar. E se eu clico em Shift de novo, eu vou para a mãozinha. Então fica bem mais fácil manipular, né? A gente tem essas três opções aqui, só fazendo tudo aqui pelo mouse. Então fica bem mais fácil, na hora que a gente está usando as ferramentas, manipular o modelo dessa forma, utilizando os atalhos do mouse. Beleza, e a última opção que eu quero mostrar aqui é para a gente fazer o atalho para esse modelo centralizado. Então esse modelo centralizado a gente pode fazer o seguinte, para eu acessar ele, ao invés de clicar ali na barra no conjunto grande de ferramentas, basta usar o atalho Shift-C. Opa, Shift-C não, perdão, Shift-Z. Então eu dou Shift-Z e aí eu acabei de afastar e visualizar tudo que tem ali no meu modelo. Então, mais uma vez, ó, aproximei aqui. Se eu der um Shift-Z, que é o Shift Zoom, ele afasta tudo e me mostra tudo que está no meu desenho. Então isso daqui é o atalho que a gente usa, é a maneira mais fácil de fazer isso. Beleza, então agora que a gente já viu como nós podemos usar o mouse para controlar o nosso desenho, deixa eu apagar isso aqui e nós vamos começar a desenhar. Então o primeiro comando que a gente vai utilizar vai ser o comando linha, esse comando aqui. Eu posso clicar aqui ou eu prefiro que você use o atalho, então você vai usar o atalho L. Ó, quando eu clico em L, ele já troca o mouse, então ele sempre vai ficar com a aparência da ferramenta que está selecionada. Então aqui meu mouse é um lápis. Agora eu vou clicar em um ponto qualquer aqui e vou arrastar para o lado. Então pode notar que eu arrasto aqui, essa minha linha ela fica vermelha. Se eu levar aqui, ó, ela vai ficar verde. E se eu levar aqui para cima, ela vai ficar azul. Então isso quer dizer que, quando ela está vermelha, quer dizer que ela está paralela à minha linha vermelha. Então ela está paralela ao eixo X. Aqui, linha verde vai ser paralela ao eixo Y e azul paralela ao eixo, ao eixo Z, que é o eixo azul. Então é exatamente isso que vai acontecer, é por isso que a linha fica colorida.
E aí, quando ela estiver toda preta, quer dizer que ela não está alinhada a nenhum dos meus eixos. Então é importante quando a gente está desenhando, para manter, né, para fazer com que tudo fique retinho, fique certo, a gente utilizar aí como base e como referência os eixos do nosso plano cartesiano aqui, tá? O x, o y e o z. Beleza, então aqui eu vou deixar no eixo vermelho e eu vou colocar 1 metro. Essa minha linha vai ter 1 metro. Pode notar que conforme eu mexo o mouse, aqui embaixo ó, aparece o comprimento. Então ali ele está dizendo 1,40 m, 1,39 m e assim por diante. Ó, eu vou mexendo, ele vai diminuindo e eu vou aumentando. Então ele vai mostrando o tamanho da linha em tamanho digamos assim, ao mesmo tempo. Então ele vai mostrando ali na hora qual que é o tamanho da linha. Então aqui eu vou direcionar, eu cliquei ali no ponto, estou direcionando ela aqui indicando que ela vai para a minha direita e eu vou colocar que o valor dela vai ser 1. Para colocar o valor, basta clicar aqui no teclado, não precisa vir aqui e clicar no comprimento. Você pode deixar o mouse ali e ó, eu vou clicar 1 aqui no meu teclado. Pode reparar que já apareceu ali no comprimento 1. Então ele entende que eu estou colocando o comprimento da minha linha. E para confirmar esse valor, eu vou dar um Enter. Então eu dou Enter. Pronto, essa linha acabou de ter exatamente 1 metro. E aí o comando linha, ó, ele continua sempre. Eu poderia continuar, né, fazendo linhas, várias linhas. E eu só vou poder sair do comando a hora que eu cancelar o comando. Ou eu trocar de comando, for para outro comando. Então, por enquanto que a gente só vai fazer uma. Faça essa linha de 1 metro. E depois, para sair desse comando, a gente vai dar o ESC. E aí pronto, ó. Então eu cancelei a minha linha. Eu poderia fazer uma linha, né? Continuar fazendo ela a partir de outro ponto agora, mas eu continuo no comando linha. E aí para sair de verdade do comando, então vamos para outro comando que é o comando de seleção, que é essa setinha aqui. O comando de seleção a gente pode tanto clicar aqui, ou a gente vai usar o atalho, que é bem mais fácil, que é clicar na tecla espaço. Então, clicou na tecla espaço, ele vai para o comando de seleção. Fica mais fácil fazer dessa forma aqui. Então, beleza. A gente já fez a nossa linha e eu quero mostrar algumas informações sobre a linha. Eu vou pegar linha de novo para mostrar alguns pontos que existem dentro aqui da linha. Então, por exemplo, se eu vier aqui e for fazer uma outra linha a partir dessa daqui, se eu colocar aqui ó, o meu lápis ali no canto, eu tenho então 2 pontos verdes. Os pontos da extremidade eles são verdes. Então, qualquer ponto que for verde quer dizer que é a ponta de uma linha. É o fim ou o início, dependendo de como você esteja vendo, mas é o início ou o fim de uma linha. Se eu mexer o meu mouse aqui ó, e colocar esse meu lápis no meio da linha, ele vai me mostrar um ponto azul claro. Esse aí é o ponto mediano da linha. Então, é exatamente o centro de qualquer linha. E se eu deixar meu mouse aqui em algum ponto aleatório em cima dessa linha, ele vai me mostrar um quadrado vermelho. Isso quer dizer que é um ponto aleatório, mas está em cima da minha linha. Então, né, não é nem o meio, nem as extremidades, é um ponto qualquer ali em cima da linha. Então, isso aqui é bem interessante e vai ser muito útil, tá? A gente vai usar esses pontos de referência com muita frequência na hora da modelagem. Agora eu vou fazer uma outra linha aqui para mostrar uma coisa. Então a gente vai vir aqui, eu vou fazer de novo, ó. Eu vou começar a desenhar a linha e aí você pode fazer 1 metro aqui no eixo vermelho, depois vai direcionar no eixo verde, coloca 1 metro de novo, depois volta aqui no eixo vermelho, coloca mais 1 metro e depois no eixo verde, finalmente, eu poderia colocar 1 metro ou clicar direto aqui com o mouse, ó. Então eu venho aqui, clico na ponta, pronto. Eu cliquei ali, eu acabei de fechar um plano. Então pode fazer isso. Beleza, agora que você já fez, então a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui é um plano, a gente acabou de criar um plano. Então toda vez que a gente fecha uma geometria, e para eu fechar uma geometria, para criar um plano, eu preciso de no mínimo 3 pontos, então precisa ser
pelo menos um triângulo, a gente tem essa situação aqui. O que acontece? Então, nesses casos, a gente tem uma face aqui que ela é meio azul claro, meio cinza, e eu tenho aqui, olhando embaixo, uma face que ela é branca. Por enquanto, só precisa saber que existem essas duas faces. Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê que as duas faces existem, qual que é a diferença entre elas. Mas por enquanto é só lembrar que um plano ele tem uma face azul ou cinza, como você preferir chamar, e uma face branca. Aqui, de novo, a gente vai fazer a linha, só que eu quero mostrar agora, a gente vai fazer um outro quadrado, só que eu quero mostrar uma outra função aqui do Sketch. Então, quando eu clico aqui para começar a fazer a linha, nota que aqui eu estou na linha vermelha. Mas vamos supor, se eu tenho duas questões. Às vezes não fica fácil de encontrar o eixo, então a gente não acha com facilidade esse eixo vermelho. E às vezes eu quero fazer a linha, mas eu quero levar essa linha até uma referência, por exemplo, até aqui, ó. E aí fica ruim da gente vir aqui, subir. Então, para facilitar esse tipo de coisa, a gente pode fazer o seguinte. Eu posso travar os meus objetos, as minhas linhas, em um eixo específico. Por exemplo, eu quero travar no eixo vermelho. Então, eu posso, tá? Com o meu mouse pode estar em qualquer lugar, não precisa estar no eixo vermelho. Eu posso travar ele no eixo vermelho simplesmente clicando na seta para a direita. Então, eu vou clicar aqui na seta para a direita. E ó, pode ver que a linha vermelha ela ficou em destaque ali. Então agora, não importa para onde você mexa o seu mouse, essa linha aqui ela vai ficar sempre no eixo vermelho. Tá? Então vai ficar paralela ao eixo vermelho. E aí eu poderia, por exemplo, eu vou clicar então até aqui, por exemplo. Pronto. Agora para travar no eixo verde. Para travar no eixo verde, basta a gente clicar na setinha da esquerda. Então, ó, cliquei na seta da esquerda e ele travou no eixo verde. Por exemplo, eu vou fazer aqui 2 metros nessa direção. Pronto. Agora, de novo, no eixo vermelho. Eu vou travar aqui no eixo vermelho, clicando na seta para a direita. Travou. Aí eu posso vir e clicar como referência esse ponto aqui. E por último, a gente pode travar também no eixo azul. Então, para travar no eixo azul, a gente vai utilizar a seta para cima. Então, clica na seta para cima e agora a gente está no eixo azul. Ó, então, ele não vai sair desse eixo. Se eu quiser destravar, por exemplo, eu travei aqui no eixo azul, mas eu quero travar, na verdade, no eixo verde. Não tem problema, é só clicar na seta, então, para a esquerda, que é a seta que vai travar no eixo verde. E ele muda automaticamente. E se você quiser destravar todos os eixos, eu não quero que fique travado em nenhum eixo mais. É só clicar de novo na seta que usa para travar no eixo verde. Então, se eu estou com o eixo verde selecionado, para destravar eu preciso clicar na mesma seta que usa para travar nesse eixo aqui. Então, se a seta da esquerda trava no eixo verde, eu vou agora clicar de novo na seta da esquerda. Pronto, ele destravou. Então, aqui eu estou livre para fazer essa linha em qualquer direção. Vou trazer ela aqui. Pronto. Então, tá aí. Eu fiz 2 planos. Pode fazer isso, testa essa questão de travar nos eixos, que é bastante importante e vai ser vai ser necessário a hora que a gente estiver modelando. Então, agora que você já fez, já travou nos eixos, vamos para o próximo passo. Aqui a gente vai usar o próximo elemento que a gente vai fazer, vai ser o retângulo. Então, vai ser essa ferramenta aqui logo abaixo da linha. O retângulo eu posso clicar ali, ou a gente pode clicar também simplesmente clicando na letra R. Então eu clico em R e ele já está ali, já pegou a ferramenta do retângulo. Então, para trabalhar com essa ferramenta, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em um ponto e a gente vai abrindo, olha, ele vai abrindo em diagonal. Pode ver que esse retângulo está azul. Isso quer dizer que ele está perpendicular ao eixo azul. Tá? Então, ele vai ter uma dimensão no eixo verde e uma dimensão no eixo vermelho, tá? Mas nenhuma dimensão no eixo azul. Então, eu vou clicar aqui, eu fui no olho mesmo e fiz esse retângulo.
Então pode fazer primeiro um retângulo totalmente no olho, sem se preocupar com o tamanho do retângulo. Agora a gente vai fazer um retângulo com as dimensões. Então vamos lá, eu vou clicar aqui, comecei a abrir o retângulo e pode notar que aqui no canto inferior direito eu tenho as dimensões do meu retângulo. Então ali eu tenho uma informação de largura e a outra de profundidade. Sempre o que estiver aparecendo ali, o primeiro valor vai ser sempre no eixo vermelho, que é o eixo X, e o segundo valor vai ser no eixo Y. Isso funciona dessa forma porque em qualquer função lá na matemática, o valor de x vem antes do valor de y. Então aqui também, o valor do eixo vermelho é antes do valor do eixo verde. Então eu posso colocar, por exemplo, eu vou fazer um retângulo de 3 metros por 1 metro. Então, eu tenho dois valores, eu tenho que colocar o valor de 3 e o valor de 1. A gente vai fazer da seguinte forma, eu vou colocar 3, que é a primeira medida, que é o eixo vermelho, eu vou clicar ponto vírgula, e aí eu vou colocar 1. Isso quer dizer que 3 no eixo vermelho, 1 no eixo verde. E eu vou dar Enter. Pronto. Esse meu retângulo, ele ficou exatamente com 3 metros por 1 metro. Então, pode fazer isso também. É importante a gente aprender, né, a utilizar essas opções aí do retângulo. Tá ótimo. Agora que você já fez isso, vamos partir para a próxima ferramenta, para o próximo comando aqui. A próxima ferramenta, ela se chama puxar e empurrar. Ela está aqui também no nosso conjunto grande de ferramentas. Para eu acessar ela, o atalho pode ser também a letra P. Então eu clico na letra P e eu seleciono direto essa ferramenta, que é a ferramenta puxar. Como que ela funciona? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou passando o meu mouse e aí pode ver que eu vou selecionar esse plano. Então eu estou com esse plano do retângulo selecionado. Se é esse plano aqui que eu quero usar, eu vou clicar nele uma vez, não precisa segurar, e aí eu vou direcionar o meu mouse. Então aqui eu estou direcionando para cima. E aí pode notar que então ele está puxando esse meu plano, né? Ele está fazendo a extrusão do plano para cima. E eu posso colocar um valor. Por exemplo, eu vou colocar 1,5 metro. Então eu vou colocar aqui 1,5. Duas coisas, pode ver que eu coloquei aqui 1,5 normal, eu não precisei clicar aqui na distância. Opa, agora saiu, ó, mas está ali a distância 0,83, eu vou colocar 1,5. E ele entende direto que é para preencher esse campo aqui da distância. E uma outra coisa é que no Sketch a gente precisa trabalhar com vírgula. A gente não vai trabalhar com ponto. Então aqui, para separar as casas decimais, a gente precisa usar vírgula. Então 1,5 e eu dou Enter. Pronto. Então aqui eu fiz um retângulo, né, que agora tem 1,5 metro de altura. Então é isso. Beleza. O que acontece? Pode ver que aqui esse meu retângulo, ele tem vários planos, né? Ele é formado por vários planos, mas ele tá todo branco aqui. Então o que acontece? Eu vou selecionar esse retângulo de cima e eu vou deletar, como se fosse a tampa dele. Pode ver que a parte de dentro ela é toda cinza, é todo naquele tom mais azulado. Isso funciona pelo seguinte: a parte branca de um plano é sempre como se fosse a frente do plano. E a parte cinza é a parte das costas do plano. Tá? Então existe essa diferença. Parte branca é a frente, parte cinza são as costas do plano. Geralmente, quando a gente está desenhando, o Sketch ele já vai deixando o branco para fora. Então ele entende automaticamente e deixa o branco, né, que é o que eu quero ver, para frente. Isso aqui, quando a gente aplica um material, não vai fazer diferença. Eu não vou falar disso agora para não confundir tanto, mas quando a gente aplica um material, não vai ter nenhuma diferença. Só que é importante eu sempre deixar a face branca para frente, porque se você for utilizar essa modelagem aqui em um outro programa, por exemplo, o Lumion, aí eu preciso estar com as faces, né, todas viradas para frente, senão o Lumion ele não vai entender, ele vai dar erro. E essas faces que a gente fala que estão invertidas, elas vão ficar invisíveis no Lumion, tá? Então teria esse problema aí. Então, por exemplo, ó,
Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu vou inverter todas essas faces desse meu retângulo. Seleciono tudo e eu vou inverter as faces aqui nessa opção. Então agora pode ver que esse retângulo, ele ficou todas com as faces, né? Ele ficou ao contrário. A face do fundo está para frente. Tá? Então isso daqui não é a situação ideal. Ó, se eu tiro a tampa, a gente consegue ver que está tudo branco ali dentro. Então para eu inverter uma face, é só clicar no plano ou nos planos, clicar com o botão direito do mouse e selecionar essa opção Inverter Faces. Aí aqui ele fica certinho. Beleza. Agora eu quero mostrar como a gente pode selecionar os objetos aqui no Sketch. Então vamos lá, como é que vai funcionar a seleção. Eu vou vir aqui, primeiro vai ser na linha. E eu posso selecionar simplesmente clicando na linha. Então eu clico aqui uma vez, ela vai ficar azul, isso quer dizer que ela está selecionada. Então é simples, não tem nenhum tipo de segredo aqui. Quando eu tenho um plano, eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar só o plano, então que é só essa parte aqui do meio, e eu posso selecionar as linhas de forma independente. Então perceba também que aqui nas linhas, ó, eu vou clicando e ele vai selecionar só um objeto por vez, então uma linha por vez. Tá? Então existe essa limitação. Mas eu posso selecionar mais de um objeto por vez de duas formas. Por exemplo, se eu quiser selecionar todo esse plano aqui, eu posso clicar duas vezes nele. Então, ó, clico duas vezes com o mouse, ele vai selecionar o plano e todas as bordas. Então essa é uma forma de selecionar tudo de um plano de uma só vez. E a outra forma é fazer o seguinte, vamos supor que eu cliquei nessa linha e eu quero adicionar essa linha também na minha seleção. Você pode clicar e segurar o Shift e aí repara que apareceu um mais e um menos ali. Então eu posso adicionar na minha seleção. Eu vou clicando aqui e eu vou adicionando a minha seleção. Como também aparece o sinalzinho de menos, o Shift funciona da seguinte maneira. Se eu clicar em alguma coisa que já está selecionada, então, por exemplo, eu clico aqui nessa linha azul, ele vai desselecionar a linha. Então, com o Shift, a gente consegue tanto selecionar vários objetos de uma vez só, quanto desselecionar algum objeto que a gente porventura selecionou, só que selecionou errado. Então tudo aqui a gente faz com o Shift. Eu tenho também outras opções que seria, por exemplo, se eu seguro o Ctrl, aí ele só aparece o símbolo de mais. Então aqui nesse caso eu só vou adicionar para a seleção. Eu vou clicando aqui, eu vou adicionando, e daí eu só consigo adicionar. Se eu clicar aqui em alguma coisa que já está selecionado, não vai acontecer absolutamente nada, tá? Porque ele só vai agregar a minha seleção, ele não vai tirar nada. E aí eu também tenho uma outra opção, que seria fazer o seguinte, se eu clicar em Shift e no Ctrl ao mesmo tempo, eu só tenho o símbolo de menos, então aqui ele só vai tirar da minha seleção. Por exemplo, se eu seleciono aqui, e aí eu vou segurar o Ctrl Shift. E aí aqui eu vou só tirando da minha seleção, então eu vou desselecionando as partes dos objetos. Se eu clicar aqui em alguma coisa que já está desselecionado, não vai acontecer nada, porque a única opção que eu tenho, né, é desselecionar. Então é isso, essas são as ferramentas ali que a gente pode trabalhar para agregar na nossa seleção. Então aqui selecionei uma linha, é um clique só. Para eu selecionar um plano, posso dar 2 cliques. E para selecionar um objeto que tem 3 dimensões, eu posso selecionar, né, clicar 3 vezes. Então, assim, para um objeto que é uma dimensão só, é um clique. Um objeto que tem 2 dimensões, no caso do plano, são 2 cliques. E para um objeto que tem 3 dimensões, são 3 cliques. Então é fácil. Isso aqui de 3 cliques não importa a complexidade da volumetria. Então, mesmo que seja muito complexa, 3 cliques vai bastar para selecionar a geometria inteira. Então aqui eu vou clicar 3 vezes e ele vai selecionar tudo isso aqui. Então fica bem fácil para a gente trabalhar dessa forma. Aí eu posso clicar, ó, se eu clicar aqui em um plano, só que eu clicar 2 vezes, ele só vai selecionar o plano que eu cliquei, né? Porque 2 cliques vai selecionar só 2 dimensões. Então, a gente tem, né, essas opções aí, ó. Clicar 3 vezes, seleciona tudo que está ali no 3D.
pode selecionar os objetos de todas essas formas para treinar essa questão da seleção. Isso aqui também vai ser muito importante, a gente vai usar o tempo todo no processo de modelagem. Tá ótimo, então agora que você já treinou essas opções de seleção, eu quero mostrar aqui como que a gente vai selecionar vários objetos de uma vez só. Então, se eu tivesse que selecionar tudo que está nesse meu desenho, aí eu teria que, do jeito que eu acabei de falar, eu teria que clicar aqui, segurar o Shift, clicar aqui e assim por diante. Eu vou clicando um por um. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso usar também as áreas de seleção. Então, se eu clicar e segurar com o mouse, eu clico e seguro. Pode ver que ele abre aqui um retângulo pontilhado, quando eu estou indo da direita para a esquerda. E se eu vier aqui da esquerda para a direita, ele abre um retângulo contínuo. Então vamos entender como é que qual que é a diferença entre um e outro. Para fazer isso, para essa explicação, eu vou usar um desses quadrados aqui. Esse aqui. Então, por exemplo, eu vou vir aqui com o meu retângulo que ele é pontilhado, que ele vai ser da direita para a esquerda. E eu vou simplesmente clicar em um pedacinho. Ó. Nota que eu estou clicando num pedacinho dessa linha, num pedacinho dessa linha aqui da horizontal e em um pedacinho do plano. Então eu vou clicar e soltar. Ele vai selecionar aqueles 3 elementos. Então o pontilhado ele vai selecionar tudo que ele encostar. É assim que vai funcionar. Agora o contínuo ele funciona de uma forma diferente. Ó, percebe aqui, eu estou selecionando uma boa parte daquela linha da vertical, uma boa parte da linha da horizontal e uma boa parte do plano. Só que quando eu soltar, não vai selecionar nada. Isso acontece pelo seguinte, no contínuo ele só vai selecionar os objetos que estiverem inteiros dentro dessa minha seleção. Então, por exemplo, eu estou clicando e arrastando aqui, a única coisa que vai adicionar, a única coisa que está dentro da minha seleção é essa linha na horizontal. Então eu vou clicar e soltar, pronto. Ele acabou de selecionar a linha. Então é assim que funciona. O contínuo ele vai selecionar só os objetos que estão inteiros dentro dele. Se eu vier aqui, por exemplo, ó, nesse retângulo e fazer assim, a única coisa que está dentro da minha seleção por inteiro é esse meu plano aqui. Ó. Então eu vou clicar e soltar, e aí ele só vai selecionar esse plano. Então essa é a principal diferença entre o pontilhado e esse outro aqui que é o contínuo, tá? Isso também é uma coisa que a gente vai usar muito durante o desenho. Então pode fazer, pode treinar aí, tente usar da forma correta essas duas opções de seleção porque elas são realmente muito importantes. Então agora continuando, vamos lá. Eu tenho aqui algumas outras opções. A próxima opção que eu quero mostrar, opção de desenho, é o nosso círculo. Então, como é que a gente pode desenhar um círculo aqui no Sketch? Eu posso clicar ali, ou a gente pode clicar com a letra C. Então, eu vou clicar na letra C e eu vou pegar aqui o atalho do meu círculo. A gente pode fazer um círculo, então eu vou clicar aqui no centro e eu vou abrindo, a referência do círculo vai ser o raio dele. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 1 metro. Enter. Então, eu acabei de criar um círculo com 1 metro de raio, 2 metros de diâmetro. Pode fazer também. Eu acredito que você vai conseguir perceber que o seu círculo ele vai ficar meio quebrado. Ele não é um círculo perfeito. Isso acontece porque o Sketch ele automaticamente simplifica as formas curvas para deixar o desenho mais leve. O processo também de modelagem um pouco mais rápido. Então é por isso que ele fica com essas falhas, digamos assim. A gente consegue ver os segmentos de linhas que formam o meu círculo. Para resolver esse problema, a gente pode fazer o seguinte. Eu posso clicar aqui na minha circunferência. Então pode notar que eu estou clicando no contorno do círculo. Eu não estou clicando aqui no plano do círculo. Então a gente vai clicar aqui no contorno. E aí você pode vir aqui nas informações dessa entidade. Eu vou clicar aqui. Na informação da entidade, ele vai dizer que o raio desse meu círculo é igual a 1 metro. E aqui eu tenho a informação que existem 24 segmentos de linha para fazer esse meu círculo. Então eu posso vir aqui e trocar esse valor. Por exemplo, eu vou alterar para 100. E vou dar um Enter.
aí pode reparar que aqui, ó, meu círculo já ficou muito mais perfeito. Então, ele realmente parece um círculo certinho. É assim que a gente faz para mudar, alterar o número de lados que um círculo vai ter. Existe uma outra opção também, que seria fazer o seguinte. Eu vou então pegar aqui a ferramenta círculo e antes de clicar no ponto central desse meu círculo, então antes de começar a criar o círculo, pode notar que aqui no canto ele pede o número de lados. Então o padrão do Sketch são 24 lados. Eu posso então, antes de fazer o círculo, alterar isso. Eu vou colocar aqui 50, por exemplo. Dou Enter. Pronto. Agora o meu círculo ele vai ter 50 lados na hora que eu criar. Então eu vou clicar aqui, fazer 1 metro de novo. Pronto. Esse meu círculo, ó, se eu clicar na circunferência e vir aqui nas informações do modelo, ele já tem 50 segmentos de linha. Então a gente pode alterar daquela forma, né? Antes de fazer o círculo, eu já altero os lados ali. As duas formas funcionam bem. Tá ótimo, então a gente acabou de fazer um círculo. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos vir aqui e eu vou fazer a extrusão desse círculo. Então eu vou pegar aqui a ferramenta puxar, então eu cliquei no atalho P e eu vou clicar aqui, indicar que vai para cima e eu vou colocar que vai ter 1 metro de altura. Agora eu tenho um cilindro que tem 1 metro de altura. Beleza, então pode fazer, tem que ficar aqui igual ao meu, mesmo que o círculo não seja do tamanho, não precisa ser do tamanho idêntico, mas eu preciso que você tenha um cilindro aí. Beleza, então a gente tem esse cilindro pronto. Agora eu quero mostrar a ferramenta que vai ser a ferramenta de mover. Vai ser essa ferramenta aqui, ó. A gente tem essa opção para mover um objeto. Então, como que ela vai funcionar? Antes de mover o objeto, a gente precisa selecionar esse objeto, tá? Todo objeto que vai ser movimentado. Então, eu aconselho que você selecione tudo que vai ser movimentado antes de selecionar o comando mover. Aqui eu já selecionei meu cilindro, e aí eu vou clicar, poderia clicar aqui, ou eu vou usar o atalho M. Então, a letra M de mover, a gente vai direto pro comando. Agora eu preciso selecionar um ponto base a partir do qual eu vou mover esse cilindro. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse ponto. Tá? Pode ser qualquer ponto do seu desenho, pode ser um ponto em cima do cilindro, poderia ser um ponto afastado, enfim, qualquer ponto aqui vai servir. Então eu vou clicar aqui e agora com base nesse ponto, pode notar que eu direciono ele. Ó, e eu posso direcionar no eixo vermelho. Pode perceber ali que tem um tracejado indicando que ele está no eixo vermelho. Aqui ele vai para um eixo totalmente aleatório, né? Então ele está indo na diagonal. Aqui ele vai ficar no eixo verde e eu também poderia deixar ele no eixo azul. No mover também funcionam aquelas opções de travar. Então se eu clicar aqui com a seta para a direita, ele trava no eixo da direita. Se eu clicar com a seta para a esquerda, ele vai travar no eixo verde e a seta para cima ele vai travar no eixo azul. Então aqui eu vou destravar, vou deixar sem nenhum eixo travado, então está no eixo azul, para destravar eu vou clicar para cima de novo. Vou indicar aqui que ele vai para a minha direita e eu vou colocar 5 metros, por exemplo. 5, Enter. Pronto, eu acabei de mover esse meu cilindro 5 metros para o lado. Então é muito fácil, tá? É muito simples. Pode fazer isso, pode mover. Vou usar um outro exemplo aqui, ó. Se eu fosse mover esse objeto em 3D ali, eu posso clicar ali e eu posso movimentar ele para qualquer lugar. Ó, então, pronto. Pode fazer isso, pode movimentar algumas coisas para se acostumar com esse comando. Acostumar, né, que a gente precisa selecionar primeiro o objeto, depois selecionar o ponto base, depois mover. Bom, feito isso, agora a gente vai continuar ainda no comando mover, mas eu quero mostrar uma outra ferramenta que ela fica, digamos assim, escondida dentro do mover. Se você for procurar aí no Sketch, você não vai encontrar nenhuma ferramenta que chama copiar. A gente tem o copiar, que é o Ctrl+C ou Ctrl+V, mas essa não é a ferramenta de cópia do Sketch. Então, como que a gente pode fazer uma cópia aqui
onde eu posso, por exemplo, selecionar um ponto base na hora de copiar, ter mais controle sobre essa cópia. A gente vai fazer o seguinte. Então, a primeira coisa, eu vou de novo selecionar o meu objeto inteiro e aí depois eu vou clicar no mover. Pronto. Dentro do mover, a gente vai fazer o seguinte, eu vou clicar no Ctrl, tá? Não precisa segurar, é só clicar uma vez. E daí pode perceber que ali no meu mover, ele vai ficar com um símbolo de mais. Isso quer dizer que agora isso aí é uma cópia, tá? É o comando copiar ao invés do mover. Ó, então eu vou vir aqui selecionar um ponto base e vou arrastar para o lado. Olha, pronto, eu acabei de copiar o objeto, tá? Então isso aqui é bem interessante. Pode fazer isso, copie alguns objetos para você perceber e entender como funciona essa ferramenta. Bom, agora que você já fez isso, eu vou fazer o seguinte então. Continuando no comando copiar, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou então aqui, deixa eu fazer com esse retângulo aqui, né? Com esse objeto em 3D. Eu vou selecionar ele inteiro mais uma vez, eu vou clicar no mover, eu vou transformar ele em copiar clicando no Ctrl, e aí eu vou copiar em uma distância conhecida. Por exemplo, eu vou copiar aqui, ó, vou indicar que ele vai vir para esse lado, eu vou colocar 2 metros, 2 metros e vou dar um Enter. Assim que eu terminar de fazer uma cópia, você não mexa em nada do teclado e nem saia do comando. Dá para a gente fazer o seguinte, ó. Então eu acabei de fazer uma cópia de 2 metros para o lado. Se eu quiser repetir essa cópia, eu posso fazer assim. Eu venho aqui, digito X, que seria vezes, coloco 10, por exemplo, e dou um Enter. Olha, ele vai repetir aquela cópia 10 vezes, tá? Então isso daqui é bem interessante. É quase como se fosse um comando de matriz aqui no Sketch. A gente consegue fazer isso. Isso aqui, deixa eu deletar isso para ficar claro. Quando a gente faz uma cópia, então, por exemplo, ó, eu vou copiar isso daqui 3 metros para o lado, eu vou colocar x2. x2, Enter. Pronto. Então, perceba que a cópia original, ela conta como um número, tá? Então, aqui, ó, ele fez 1, 2. Tá? Então, ele contou essa cópia aqui, né, que eu já tinha feito, como dentro daquele 2 que eu coloquei. Tá? Então, isso é uma questão também que a gente precisa entender. Então, é isso. A gente consegue copiar esses objetos dessa forma. Tá? Pode fazer isso também, que isso ajuda bastante aí durante a gente precisa, isso daí é importante que você saiba. Então tá ótimo. Feito isso, agora tem mais uma coisa aqui para falar sobre a cópia. Então eu estou selecionando esse meu cilindro inteiro, eu vou clicar no mover, eu vou transformar em copiar clicando no Ctrl, e aí eu vou fazer uma cópia aqui, ó, com uma certa distância, tá? Eu não vou nem colocar um valor específico, eu vou no olho mesmo clicar aqui. Antes de fazer qualquer coisa, eu posso fazer o seguinte também. Ao invés de colocar vezes para repetir essa cópia, eu posso utilizar barra. Então eu utilizo barra, que é o símbolo de divisão. Eu vou colocar barra 5, por exemplo. Então barra 5, Enter. Pode perceber que ele distribui, né, entre o primeiro e o último elemento, então que eu fiz a cópia, ele distribui os objetos ali no meio. E aí o barra 5 é porque eu criei 5 espaços entre o primeiro e o último. Então assim, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 espaços. Não é que tem 5 objetos ali, entre eles. Tá? A gente está falando aqui dos espaços entre eles. Eu poderia colocar barra 5 e eu posso continuar mudando isso. Enquanto eu não sair do comando, eu posso vir aqui e colocar barra 2. Ó, então tem 2 espaços. Barra 10. Então, ficou 10 espaços. Aqui está tudo um em cima do outro, por isso que a gente não vê o espaço. Barra 7. E assim por diante, tá? A gente consegue ir distribuindo de formas diferentes, até chegar no que a gente quer.
Isso aqui mais para frente você vai ver que vai ser interessante na hora de, por exemplo, fazer um pergolado, alguma coisa assim, que a gente precisa, por exemplo, distribuir as ripas de madeira. Aí isso vai acabar sendo bem útil. Então, essa é uma das formas que a gente utiliza o mover. Então, o copiar fica dentro da ferramenta mover. Isso aqui é bem importante. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu quero mostrar aqui um outro comando. Para fazer isso, a gente vai vir e fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, fazer uma cópia desse meu retângulo. E eu vou de novo selecionar ele inteiro. Então é importante que a gente selecione ele inteiro. Aí embaixo do mover, nós temos aqui a ferramenta rotacionar. Então aqui o atalho é meio difícil de lembrar, porque não tem muito a ver. O atalho é a letra Q, de queijo. Tá? Então eu clico em Q e eu acabei de acessar essa opção. Pode notar que tem um transferidor, ele aparece um transferidor aí. E aí aqui a gente pode, por exemplo, se ele estiver no eixo azul, quer dizer que ele vai rodar perpendicular ao eixo azul. Aqui perpendicular ao eixo verde e aqui perpendicular aqui ao eixo vermelho. Então aqui, ó, no caso, eu quero rodar perpendicular ao eixo azul, tá? Então eu vou clicar no ponto base. Esse ponto aqui vai ser o ponto do eixo de rotação, é o ponto a partir do qual o objeto vai rodar. E aí eu posso clicar em qualquer lugar aqui, né, se eu tivesse uma referência de rotação. No caso, como eu não tenho, eu vou clicar aqui, ó, no final do meu objeto. E aí eu posso vir rotacionando ele. Então, é bem fácil também de rodar o objeto. Pode notar que aqui embaixo ele aparece o ângulo. Então, se eu quisesse colocar, né, rotacionar em um ângulo específico, eu poderia simplesmente digitar aqui, por exemplo, 30, Enter. Então, ele rotacionou 30 graus, né, daqui a aqui tem 30 graus. Então, é assim que a gente consegue rotacionar. Bem fácil também. Pode tentar fazer aí. Beleza. Acredito que você já fez. Agora a gente vai para o próximo exercício, que vai ser o seguinte. Eu quero que você faça um círculo aqui com um raio igual a 3. Um raio de 3 metros. Não precisa se preocupar agora com quantos lados esse círculo tem, tá? Isso não importa. A gente vai fazer o seguinte. Aí eu vou pegar um desses meus cilindros e eu vou trazer para cá. Ó, vou deixar aqui próximo a uma distância, não precisa ser uma distância específica, é só ele ficar perto do meu círculo. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou clicar então aqui no cilindro, selecionei o cilindro inteiro, e eu vou selecionar o rotacionar. Vou clicar aqui. E aí a gente vai rotacionar, usar como base o centro desse círculo. Então, ó, para eu achar o centro, você precisa passar o mouse aqui na circunferência, e depois levar o mouse até o centro. Aí ele vai te mostrar essa opção aqui ao centro, que é o centro do círculo. A gente vai clicar uma vez. Eu preciso usar uma referência, né? Mostrar uma referência. Então aqui a referência vai ser o eixo vermelho. Cliquei de novo. E aí eu vou começar a rodar o objeto. Então pode ver que esse objeto está rodando em volta do meu círculo. Beleza, a gente consegue rotacionar, isso daqui não é segredo, por exemplo, ó, cliquei aqui, pronto, rotacionei. Mas a gente também consegue fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó, então dentro do comando rotacionar, eu vou clicar no CTRL, e aí pode reparar que também surgiu um mais ali do lado do rotacionar. Então eu vou vir aqui no meio de novo, vou pegar uma referência, agora vai ser o eixo verde, e vou rodar, por exemplo, até aqui. Pronto, está dando 45 graus. Vou clicar. Então, eu acabei de criar uma cópia com rotação. E dentro dessa cópia de rotação, se eu quiser, eu posso fazer a mesma coisa que eu tinha mostrado ali com o mover. Que vai ser colocar vezes 3, por exemplo. Então, eu repito 3 vezes aquela cópia. Tá? Isso vai ser possível. Ou vezes 5 e assim por diante. A gente pode ir mudando o número de vezes que ele vai se repetir. Aqui, deixa eu dar um Ctrl Z. Eu também poderia fazer o seguinte, então vou acessar aqui ó, o rotacionar pelo atalho Q, vou selecionar o meio, pego aqui o eixo de referência, vou clicar em Ctrl, posso clicar em Ctrl tá, na hora que eu estiver rotacionando,
Se eu esquecer de clicar antes, não tem problema. E aí eu vou, por exemplo, deixar ele até aqui. E aí eu posso colocar /3. Ó, de novo, ele vai criar 3 intervalos entre o primeiro e o último objeto que foi copiado. /4, /7 e assim por diante. Então isso daqui também é bastante interessante. Mais para frente a gente vai ter uma situação em que a gente vai utilizar essa função aqui. Então isso é bem legal também. Tá ótimo. Agora vamos lá. A gente vai continuar aqui e o próximo passo que a gente vai fazer já vai ser fazer um cômodo. A gente vai começar a entender como é que a gente pode fazer um cômodo. Para fazer esse cômodo, eu quero que você faça o seguinte. Você vai fazer um retângulo de 5 metros por 4 metros. Então eu vou colocar aqui 5, ponto e vírgula, 4 e vou dar um Enter. Pronto. Vai ficar assim. Agora, pode fazer, a gente vai puxar para cima 10 centímetros. Então eu vou clicar aqui, indicar que vai para cima e eu vou colocar vírgula 1, ou vírgula 10, ou 0,10, tudo vai dar na mesma. Então 0,1, Enter. Pronto. Como se a gente tivesse feito uma base aqui. Agora, eu quero usar um comando que chama o comando offset, que é o equidistância, na verdade. Então, eu quero desenhar as paredes aqui em volta desse meu retângulo. Tá? As paredes vão ter 15 centímetros. A gente pode utilizar essa ferramenta aqui, que é a equidistância. Eu posso clicar direto nela, ou eu posso usar o atalho, que é a letra F. Tá? Então, a letra F a gente acessa direto ali o offset. E aí eu vou vir aqui ó, no meu plano, e eu vou clicar uma vez no plano. Não precisa segurar. Clica uma vez e vai mexendo aqui o mouse. Então a gente vai fazer um offset para dentro. Então meu mouse tem que estar aqui dentro do plano. Não vou fazer aqui, ó, poderia fazer também para fora, mas aqui não vai ser o caso. Então, para dentro, eu vou colocar 0,15 e vou dar um Enter. Pronto. A gente já fez ali 15 centímetros ó, de parede. Agora eu posso vir aqui de novo com o puxar e a gente vai puxar isso aqui para cima. Então eu vou colocar 2,8 de altura. Vou dar um Enter. Pronto. A gente acabou de fazer aí um cômodo. Não tem porta, não tem janela, mas é um cômodo. Então beleza. A gente fez, faz isso e assim que você fizer, aí volta aqui para a gente continuar. Agora que você já fez isso, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, que eu quero mostrar aqui, é como a gente pode construir uma porta, como a gente pode fazer uma porta. Então eu vou fazer assim. Pode ir dentro, né, a gente vai olhar aqui por dentro do nosso cômodo e vamos vir aqui nesse canto, tá? Então eu preciso fazer o desenho do contorno da porta. A porta ela vai ter 80 centímetros de largura por 2,10 metros de altura. Então eu vou mostrar algumas opções para a gente marcar os vãos aqui dentro do Sketch. A primeira forma vai ser com o próprio comando linha. Então é o seguinte, se eu clicar aqui nessa linha, você pode ver que essa linha é uma linha inteira, contínua. Tá? Então ela começa aqui nesse ponto e termina nesse ponto. Mas a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar a ferramenta linha, eu vou vir aqui nesse canto e eu vou fazer aqui a boneca da porta. A boneca da porta é aquele espacinho que tem entre a porta e a parede ali. E esse espacinho ele vai ter 10 centímetros, que é o padrão. Então eu vou deixar a minha linha em cima da linha que já existe e eu vou colocar 0,10 e vou dar Enter. Pronto, aparentemente nada mudou. Aqui no Sketch não tem problema fazer uma linha em cima da linha. Essas linhas elas não vão ficar duplicadas. O que vai acontecer aqui é que agora eu quebrei essa minha linha. Então pode notar ó, que a linha azul ela vem até aqui e aí sobrou um pedacinho aqui também que ficou quebrada. Então eu dividi essa linha em duas partes. O ponto ali, ó, se eu vier agora com a minha linha, o ponto em que uma termina e a outra começa é um ponto verde, que é aquele ponto da extremidade, a ponta de uma linha. Então eu posso usar isso daqui como uma referência.
Eu vou clicar aqui, vou indicar que vai para cima, e eu vou colocar 2,10, Enter. Aqui, vou colocar 0,8, Enter. E aí a gente vai descer. Eu vou aqui no eixo azul e eu posso simplesmente clicar com o mouse ou colocar 2,10, Enter. Aí vai depender de cada um, mas vai dar na mesma. Tá ótimo, então a gente acabou de marcar o vão da nossa porta. A gente sabe que isso aqui está marcado como um vão porque, olha só, se eu clicar aqui nesse espaço, esse espaço está separado do resto da parede. Então a gente já delimitou o espaço da porta. Agora o próximo passo vai ser criar esse vão. Então como que a gente pode criar o vão aqui? A gente vai utilizar a ferramenta puxar, a puxar e empurrar. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar a ferramenta puxar, eu vou usar aqui o atalho que vai ser a letra P, e aí eu vou vir aqui ó, no vão da minha porta e eu vou clicar. Agora o que eu tenho que fazer? A gente vai empurrar até que apareça essa mensagem aqui, que chama na face. Então quer dizer que eu estou empurrando aquele plano até ele encostar no plano que estava atrás, no plano da face posterior. Então, a hora que eu vejo isso aqui, que ele está dizendo que está na face, eu posso clicar. E pronto, ó, aqui ele já vai fazer um buraco na minha parede. Tá? A gente precisa fazer isso. Se eu não faço ele na face, vai acontecer isso aqui, ó. Então, não vai ser legal. Isso aqui está totalmente errado. Então, a gente pode clicar ali na face, ou eu também posso vir aqui, ó, clico aqui, giro o meu mouse, posso clicar aqui na parede. Desde que eu clique em um plano que é alinhado com a face, que eu quero excluir, vai dar certo. Tá? Poderia clicar nessa linha, que também está alinhado com esse plano aqui posterior. Ou, como eu sei que é 0,15, se eu indicar que ele vai para dentro e colocar 0,15 e der um Enter, ele também vai apagar aquele plano. Porque o 0,15 vai dar bem naquela face ali posterior, e aí os planos vão se excluir. Então, funciona dessa forma. É bem simples também. Beleza, pode fazer aí esse vão de porta. Tá ótimo, agora que você já fez o vão de porta desse jeito, eu quero mostrar uma outra forma de fazer o vão. Então a gente vai vir aqui, eu vou clicar em espaço para entrar na minha seleção. Então ali eu peguei a ferramenta de seleção e eu vou fazer assim, ó. A gente vai clicar nessa linha aqui e eu vou pegar o mover, eu vou transformar em copiar e a gente vai fazer uma cópia dessa linha para o lado. Então eu vou fazer uma cópia aqui de 0,1 para o lado, que seria os 10 centímetros da boneca. Depois que eu fiz uma cópia, eu vou clicar em Ctrl de novo e vou copiar aqui para o lado 0,8 e vou dar mais um Enter. Pronto, eu fiz uma outra cópia. Por fim, eu vou ter que vir aqui e selecionar essa linha ó, de baixo. Então, estou selecionando essa linha embaixo, vou selecionar o mover, vou clicar no Ctrl para transformar em copiar e eu vou copiá-la para cima, 2,10 e vou dar um Enter. Pronto, a gente acabou de fazer ali também, ó, acabei de marcar esse vão da porta. Então agora eu vou empurrar mais uma vez. Empurrei para lá, a gente acabou de criar os vãos. Só que, então pode fazer isso, e aí já falo sobre alguns detalhes aqui. Beleza, então agora que já fez esse vão utilizando a ferramenta do copiar, vamos lá. Eu preciso apagar essas duas linhas, ó. Essas linhas aqui elas não precisam existir. A gente tem duas formas de fazer isso. Eu posso clicar na linha e clicar em Delete, tá? Isso aqui direto no teclado, isso vai funcionar. Ou a gente pode usar a ferramenta da borracha, que é essa ferramenta aqui, ó, o apagar. O atalho para a ferramenta da borracha é a letra E. Então, a letra E de eraser em inglês. E aí eu posso clicar. Eu posso inclusive clicar e segurar e passar aqui ó, em cima da linha, que ele vai selecionar a linha. Essa ferramenta ela é interessante porque ela apaga só as linhas, ela não apaga o plano. Né? Então a gente pode passar em cima de um plano sem se preocupar se vai ou não apagar. Mas tem que ter um certo cuidado, porque assim, como eu falei, ela só apaga as linhas. Então, por exemplo, se eu tiver várias linhas aqui,
ele vai apagar todas essas linhas. Mas eu não posso clicar, por exemplo, em uma linha que delimita um plano. Por exemplo, nessa linha aqui. Se eu fizer isso sem querer, olha só o que acontece. Então aí eu vou começar a ter alguns problemas bem sérios. Então eu vou dar um Ctrl Z. Então é só tomar esse cuidado. A gente pode usar a borracha, mas tomar cuidado para não deletar nenhuma linha que esteja delimitando um plano. Só isso que a gente tem que prestar bastante atenção. Beleza. Aí aqui mais um detalhe. Pode perceber, ó, que quando a gente está fazendo a nossa porta, essa linha fica grossa. E aqui eu vou descer 2 metros de propósito, então ele não vai fechar o vão da porta. Sempre que essa linha estiver grossa, isso quer dizer que não fechou o plano, ó. Então esse plano aqui não está separado do resto da parede. A partir do momento que eu fechar o plano, aí essa linha ficou fina. Então isso também é uma forma de, que a gente consegue visualizar se a geometria está fechada ou não. Às vezes você está tentando fazer alguma coisa e não fecha, a linha está grossa. Pode olhar que provavelmente tem algum pedacinho aberto. Às vezes é coisa muito pequena, mas o pequeno já vai ser o suficiente para não permitir que você feche o plano. Então, isso é a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Aqui eu vou apagar. E virando aqui na parede oposta, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer uma janela, mas antes de fazer a janela, eu quero mostrar uma ferramenta que eu ainda não falei. E aí é o seguinte, até agora eu não mostrei para você como você pode tirar as medidas, conferir as medidas aí dentro do Sketch. Para a gente ver as medidas, a gente vai usar uma ferramenta que chama Trena. E ela está bem aqui, ó. É essa ferramenta aqui. Então, para usar a Trena, o que a gente vai fazer? Eu posso clicar ali ou eu posso clicar com o atalho T. Então, aqui em T, eu já estou direto na Trena. Aí, essa Trena ela funciona de várias formas. Primeira coisa, se eu simplesmente deixar minha Trena em cima de uma linha, ele vai me dizer, ó, que essa linha tem 4,70 metros. Se eu deixar ela em cima de um plano, ele vai dizer que essa face tem 13,16 metros quadrados. Então ela é bem interessante, porque ela já dá comprimento de uma linha, dá as áreas, então isso é bem legal. Eu posso também clicar, então por exemplo, se eu quero clicar daqui, vim até aqui. Ó, eu sei que é 2,80 metros, tá? A gente não precisa clicar de novo, só se o simples fato de eu deixar aqui ela posicionada, ela já me mostra tanto ali do lado da trena, quanto aqui ó, no painelzinho de comprimento, qual que é o comprimento dessa linha. Então eu posso clicar aqui, deixar aqui também, ó, ele vai mostrar 4,70 em diagonal e assim por diante. Então é dessa forma que a gente vai tirar as medidas dentro do Sketch, com a ferramenta Trena. Mas além disso, além da Trena, servir para a gente medir, ela também vai ajudar a gente porque ela vai permitir que a gente crie linhas auxiliares. Como que vão funcionar essas linhas auxiliares? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, e vou clicar nessa linha de baixo. E estou clicando e trazendo ela aqui, ó, no eixo azul. Então ela está vindo para cima. Pode perceber que já apareceu uma linha tracejada ali. Aqui o peitoril da janela vai ser de 1 metro. Então eu vou colocar 1 e vou dar Enter. Pronto. Eu vou vir aqui de novo, clicando nessa linha auxiliar, subindo aqui. E eu vou colocar 1,1 metro, tá? Então 1,10 metro de altura da minha janela. Eu vou dar Enter. E aí, só quando vai fazer isso, tem que tomar só cuidado, para colocar no eixo correto. Então aqui, ó, se eu faço assim, pode perceber que ela está criando a linha auxiliar, só que ela está criando no eixo verde. E daí, tá vendo? Apesar de eu estar aqui com a trena na parede, ela não está indo no eixo que eu quero, que é o eixo azul. Ela está indo naquela outra direção. Então só tem que prestar atenção em qual eixo que está sendo criado. Se precisar, aqui a gente também consegue travar nos eixos. Então, se tiver com dificuldade, clica na seta do eixo azul, que você trava ela só para vir para cima e para baixo aqui. Então, isso fica mais fácil. Agora, eu preciso fazer aqui, delimitar qual que vai ser qual que vai ser, a largura aqui da parede
tanto desse lado quanto no outro. Então eu vou clicar aqui e vou trazer, por exemplo, 1 metro para esse lado. E aqui também vai ser a mesma coisa, 1 metro para cá. Pronto. Então eu já fiz as minhas 4 linhas auxiliares. Essas linhas elas são auxiliares porque elas são infinitas, ó. Se a gente olhar para lá, olhar para o outro lado, ela é linha infinita, tá? Então não importa para onde eu vejo, ela sempre vai continuar existindo. E ela também não separa o plano. Pode ver que eu clico aqui e esse plano continua sendo um plano de parede inteiro, não tem divisão do plano. Então o que a gente vai fazer? Eu posso pegar aqui a ferramenta retângulo e aí eu posso usar esses pontos como base para digitar, para fazer o retângulo certinho que eu quero. Ó. Então agora clicando aqui, aí sim o retângulo está delimitando o plano. Então agora eu estou com o meu vão da janela feito. Então com o vão feito, agora sim, você pode pegar o puxar e vai empurrar ali, ó, até a face. E pronto, a gente fez a janela e fez essa abertura aí. Pode fazer essa janela utilizando a ferramenta da trena. Então, continuando. Essas linhas auxiliares, elas não vão ser mais usadas. A gente já usou, né, já atendeu a finalidade delas, mas agora eu não preciso. Então, a gente pode deletar as linhas. Existem 2 formas de fazer isso. Eu posso clicar nela e deletar, ou a gente pode vir aqui com a borracha. Então, eu vou clicar na letra E, que é o atalho da borracha. Clico, seguro e vou passando em cima dessas linhas, ó, que elas vão sumindo. Tá? Então, assim também é uma forma fácil de deletar essas linhas guias. Beleza, agora a gente já tem aqui um cômodo, né? Ele está feito certinho. E aí o que vai acontecer? Agora eu quero mostrar para você como é que a gente pode trabalhar com os materiais. Então, vou começar a explicar um pouquinho sobre os materiais. Para trabalhar com os materiais, a gente vai usar um comando, né, a ferramenta que é o balde de tinta. Então, o balde de tinta ele pode ser acessado por aqui, tá? Nesse baldinho, ou pelo atalho B. Então, eu vou clicar B de balde, e aí ele já vai entrar ali no baldinho, e pode reparar aqui, ó, que na minha bandeja padrão, ele já está mostrando os materiais. A gente tem diversos materiais no Sketch. Então eu tenho o seguinte, ó, se eu clicar aqui nessa lista de cima, você vai ver que vai aparecer vários tipos de materiais. Então a gente tem asfalto, concreto, eu tenho aqui azulejo, cobertura, madeiras e assim por diante. Tem bastante coisa. Então o que eu quero que você faça agora? Você vai explorar esses materiais e aí a primeira coisa vai ser fazer um piso. Então, por exemplo, aqui o piso. Eu vou clicar em um piso de madeira e aí eu já selecionei essa textura. Eu venho aqui e clico no plano que eu quero pintar. Então eu clico aqui no piso. Pronto, a gente já pintou. É bem simples. E aí, sabendo disso, eu quero que você pinte o chão e vai pintar cada parede interna, tá? As paredes internas aqui do cômodo. Cada uma com uma cor ou textura diferente. Então, assim, é para ficar um carnaval mesmo, é para ficar tudo tudo diferente, mas é que eu quero que você explore esse painel de materiais para ver o que tem aí, quais são as opções, tipos de materiais que você tem disponível. Então, pode fazer isso, pode tomar um tempinho aí, vai olhando com calma esses materiais e vai pintando uma parede de cada cor. Eu vou aqui agora ficar em silêncio e eu vou também pintar cada uma das minhas paredes com uma cor.
Bom, aqui eu já finalizei. Espero que você também já tenha finalizado essa etapa. E aí, vamos lá. Então, você viu, percebeu, conseguiu explorar ali o painel e viu, né, que existem várias opções. Pode ser que você tenha notado que não tenha gostado, na verdade, das opções que tem ali. Mas pode ficar tranquilo que depois a gente ainda vai aprender a criar materiais novos, importar materiais de outros lugares, e aí a gente vai aumentar bastante essa biblioteca de materiais, tá? Então, não tem problema, a gente dificilmente no dia a dia acaba usando essas texturas, que realmente elas não são muito bonitas, tá? São texturas feias mesmo, mas não tem problema. Vamos lá. Agora é o seguinte, o que acontece aqui? A gente tem esse cômodo, e esse cômodo ele é uma junção, né, de vários planos, várias linhas, várias coisas ali que formam um objeto só. Então a gente chama isso aqui de um objeto complexo. Qual que é a questão aqui? Nos objetos complexos, é interessante a gente trabalhar, dar um jeito de juntar eles, tá? De alguma forma a gente vai juntar. Porque se eu não junto eles, o que vai acontecer? Às vezes, por exemplo, eu vou mover esse objeto aqui. Se eu não tiver muito cuidado, eu posso me deparar com esse tipo de erro aqui, ó. Por exemplo, puxa, fui mover, acabei de estragar o meu desenho. Ou vou mover aqui, ó. Estraguei também, a parede ficou grossa pra caramba. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente vai juntar os objetos aqui. Existem duas formas de juntar no Sketch. A primeira forma é usando os grupos e a segunda forma é usando os componentes. Então vamos lá, a gente vai fazer uma de cada vez para entender depois qual que é a diferença entre as duas. Primeiro passo, para a gente juntar aqui os elementos. Eu vou ter que selecionar tudo. Então, né, todo o cômodo aqui. A gente pode fazer isso ó, clicando e arrastando. Ou também, como é um objeto com 3 dimensões, eu posso clicar 3 vezes e ele vai selecionar esse objeto inteiro. Eu vou clicar aqui em cima do objeto com o botão direito do mouse e aí a gente vai vir nessa opção Criar Grupo. Então eu vou clicar aqui. Pronto, acabei de criar um grupo. Então pode notar que agora, ó, quando eu clico uma vez nesse objeto, ele já seleciona o objeto inteiro. Se eu fosse mover esse objeto aqui, ele move o objeto inteiro. Então vai ser bem mais fácil para trabalhar com esse objeto se ele estiver agrupado. Tem mais algumas particularidades também quando a gente está trabalhando aqui com os grupos. Olha só, se eu vier aqui, seleciono o grupo, venho na ferramenta mover e eu for passar o mouse aqui em cima do meu cômodo, pode ver que em cada face vai aparecer alguns pontos vermelhos. Ó, existem 4 maisinhos vermelhos ali. O que quer dizer esses pontos? Esses pontos permitem que a gente... são como se fosse um atalho para o rotacionar dentro do mover. Então aqui, eu estou na ferramenta mover, mas quando eu coloco o meu mouse em cima do mais, ele já aparece o transferidor e eu posso clicar e eu vou rotacionando esse objeto. Tá? E aí eu vou rotacionar no eixo do meu grupo. Então ali, né, o meio do grupo vai ser o eixo de rotação. Isso aqui vai ser bem prático também. A gente vai usar muito, principalmente na hora que estiver mobiliando. A gente vai precisar constantemente rotacionar os objetos. Então esses pontos aqui permitem que a gente rode o objeto. Só tem que prestar atenção, né, em quais pontos você clica, porque aqui, ó, eu estou clicando aqui em cima. Então, quando eu quero rotacionar, por exemplo, esse cômodo, eu tenho que clicar ali. Se eu clicar aqui, ó, nesses pontos da parede, eu vou rotacionar, mas eu vou começar a girar, ó. Vou deixar ele de ponta cabeça. Então, provavelmente não é assim que você gostaria de rotacionar o cômodo de uma casa. Então, só prestar atenção, né, em que face você está clicando na hora de rotacionar, porque é isso que vai definir a forma como ele vai rodar, né? Qual que é a direção, qual que é o eixo que vai rodar. Beleza, então isso daqui é um grupo. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar uma cópia desse grupo. Então eu vou vir aqui, eu vou clicar no mover, vou transformar em copiar clicando com o CTRL e vou trazer para o lado. Pronto. E aí vamos fazer o seguinte,
eu quero colocar uma textura dentro desse cômodo. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, ó. Para eu poder editar um grupo, eu preciso clicar 2 vezes no grupo. Então, clico 2 vezes. Pode notar que todo o resto do meu desenho ficou meio que apagado. Então, a gente não está vendo mais, ó. Eu não consigo mexer com nada que está fora do meu grupo. Então, aqui eu estou dentro do grupo. E aqui, estando dentro do grupo, ó, eu posso selecionar de novo as minhas linhas, os planos, tudo separado. Então, aqui a gente consegue continuar fazendo as edições que a gente precisa. Por exemplo, eu quero que você mude todas as cores internas desse nosso grupo. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou colocando outros. Você também pode fazer isso. Bom, aqui eu já coloquei, eu alterei as texturas todas. E aí, para eu sair do grupo, basta você clicar fora. Então, assim, ó, eu clico ali fora, pronto. A gente acabou de sair do grupo. E aí, o que que aconteceu? Eu consegui já editar, mas olha só, eu editei aqui e o meu grupo original permaneceu intacto. Então, isso aqui quer dizer que os grupos eles funcionam de forma independente. Cada grupo é um objeto único, é um objeto independente. Então, o que eu fizer em um grupo, mesmo que seja cópia de outro que já existe, não vai afetar em nada o objeto original. Tá? É isso que a gente precisa entender aí. Então, os grupos funcionam dessa forma. Tá? A gente consegue fazer eles e eu consigo editar cada grupo de forma independente. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou copiar mais uma vez esse grupo aqui para o lado, só que agora eu não quero que isso aqui seja um grupo. Eu quero que ele volte a ser tudo linha, plano, tudo solto, igual estava antes. Então como que a gente pode desassociar esse grupo, né? Explodir esse grupo aqui? A gente vai fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima do meu grupo e eu vou usar a opção que chama desassociar. Então eu vou clicar aqui e pronto. Agora isso aqui já não é mais um grupo. Então tá tudo separado. Ó. Beleza. A gente vai fazer o seguinte, então. Agora que tá tudo isso separado, eu quero que você selecione uma cor e pode pintar as paredes internas todas com uma cor só. Desse jeito. Beleza. Agora a gente vai transformar isso daqui em componente. Tá? Eu vou fazer um componente desse nosso cômodo aqui. Então eu vou clicar para selecionar ele inteiro. Aqui eu cliquei 3 vezes. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou selecionar a opção criar componente. Agora em componente você já percebe que tem mais informações. Né? O grupo não pediu nome, não pediu nada. Aqui nos componentes a gente precisa colocar o nome do componente. Então, por exemplo, definição vai ser o nome do componente. Posso colocar aqui, por exemplo, vai ser 1/4. Aqui eu poderia adicionar uma descrição se eu quisesse. Essa parte aqui do alinhamento, tá? Eu vou falar mais para frente só, que daí é para a gente deixar ele alinhado a um eixo específico. Aqui eu também poderia redefinir os eixos, mas por enquanto a gente não vai fazer isso. Esse sempre de frente para a câmera, já eu falo sobre isso, mas aqui também não vai entrar no nosso caso. E aí aqui eu poderia ter alguns atributos avançados, que é colocar informações no meu componente. Então, por exemplo, se fosse uma cadeira que eu estou transformando em componente, eu poderia colocar quanto essa cadeira custa, eu poderia colocar aqui qual que é o tamanho dessa cadeira, e eu poderia até colocar aqui, por exemplo, um site. O URL é o site onde essa cadeira pode ser comprada, por exemplo. Então eu poderia colocar essas opções aí dentro do componente, essas informações. Aqui a gente vai deixar sem, não vai ter necessidade. E aí eu só vou clicar então em criar. Pronto, nosso componente já está criado. E aí o que vai acontecer? Agora com esse componente criado, só deixa eu falar sobre a questão de sempre de frente para a câmera. Aquela opção do componente,
faz com que isso aqui aconteça, ó, que eu estava mostrando no começo da aula, que essa moça ela sempre vai ficar olhando para a câmera. Isso é porque ela vai ficar girando, ela é um componente que fica girando para ficar sempre de frente para a câmera. Se a gente olha aqui por cima, ó, ela é como se fosse uma imagem, tá? É um objeto em 2D, mas como esse componente aqui foi criado com aquela opção ali de sempre frente para a câmera, ela sempre fica olhando, né, para onde a gente está se movimentando. Então era isso. Agora, beleza. A gente vai pegar aqui o componente e eu vou fazer uma cópia desse componente. Então, mover, clica no Ctrl para copiar e arrasta aqui para o lado. Pronto, então a gente tem dois componentes iguais. Aí o que vai acontecer? Eu vou editar esse outro componente aqui, ó. Então eu vou entrar dentro dele e agora eu quero que você escolha uma cor para pintar as paredes externas. Então pode ser uma cor a que você preferir. Vou pegar aqui esse verde. Então eu vou clicando. E pode perceber, beleza, fiz isso, vou clicar espaço, vou clicar fora, sair do componente e olha só, os nossos componentes eles estão idênticos. A alteração que eu fiz em um componente também refletiu no componente original. Então isso aqui quer dizer que os componentes eles são objetos idênticos. Tá? Tudo que eu fizer em um vai acabar interferindo no outro, desde que eles sejam iguais. Então assim, se eu tivesse 1000 componentes iguais e alterasse um, a alteração ia ser para os 1000. Então isso daqui vai ser bem útil, por exemplo, a hora que a gente está fazendo coisas que são muito repetitivas. Então, por exemplo, se você for colocar uma janela em um prédio, por exemplo, ou fazer todo o pavimento tipo de um prédio. Ao invés de você ter que modelar, né, 20 vezes o mesmo pavimento tipo, você pode criar um componente, pode empilhar esses componentes e aí você vai editar um. Então você pode mobiliar um componente, você pode colocar as janelas, enfim, fazer todas as edições só em um pavimento tipo. A hora que você concluir essas alterações, o seu prédio inteiro já vai estar, né, com todas as alterações feitas em todos os pavimentos. Então isso é bem interessante, isso aqui é bem legal. Então é assim que funcionam os componentes, eles vão ser, né, iguais todas as vezes. E aí vamos supor, aqui eu vou arrastar para o lado de novo, fiz uma terceira cópia. Ó, o componente também, da mesma forma que o grupo, a gente consegue rotacionar direto aqui. Tá? Então fica fácil rotacionar desse jeito. Aí beleza, vamos lá. Aqui, vamos supor que eu quero editar esse meu terceiro componente, mas eu não quero que essa edição também reflita nesses dois aqui originais. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer da seguinte forma. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e aí eu vou selecionar essa opção, que é tornar único. Então, eu vou tornar esse meu componente único. Pronto. Então, agora, apesar de ele parecer, né, ele é idêntico aos outros, mas se eu vier aqui e fizer uma edição, então eu vou entrar e vou editar ele. Ó, vou pintar as paredes ali de uma cor diferente. Só ele vai ficar azul, tá? Então os outros não vão ficar azul. Então é assim que a gente consegue tornar um componente único, tá? Daí a partir de agora esse componente só ele está aqui no nosso desenho. Se eu tentar tornar esse componente aqui, ó, se eu clico aqui nele, essa opção aqui está bloqueada porque ele já é o único no meu desenho. Se eu viesse aqui e copiasse, então agora eu tenho dois componentes iguais. Então agora eu consigo tornar o objeto único novamente. Tá? Isso daqui, toda vez que eu fizer uma cópia, daí ele vai deixar de ser único. Então aqui também tem algumas informações interessantes a respeito dos componentes. Como que eu sei, né, olhando aqui para um objeto, se ele é um componente ou um grupo? Eu vou vir aqui e ver nas informações da entidade. Se eu clico em um grupo, ele me diz aqui, ó, que isso aqui é um grupo sólido. Então essa é a informação que ele vai me mostrar. Mas se eu clicar em um componente, ele vai mostrar que esse aqui é um componente sólido.
Então eu consigo enxergar que é um componente. E o Sketch me mostra quantos componentes eu tenho dentro do arquivo. Então aqui eu tenho 2 no modelo, que são esses 2 aqui. Tá? São os 2 componentes iguais. Se eu tivesse 20, ele diria 20, e assim por diante. Esse aqui, que é um componente único, quando eu clico, ó, ele fala que é um componente sólido, mas só existe um componente no modelo. Tá? Então, é por aqui que a gente sabe, né, se ele é um componente ou é um grupo. A gente pode ver essa informação aqui. Beleza. E daí, para finalizar, mais uma questão. Pode ser que na hora que você foi fazer essas coisas aqui, às vezes você acabou tendo esse problema. Ó. Se eu esqueço de entrar dentro do meu grupo ou do meu componente e vou aplicar aqui uma pintura, então eu clico assim, ele vai pintar o objeto inteiro. Isso acontece pelo seguinte, se eu pintar estando fora do grupo ou fora do componente, ele vai pintar todos os planos que não tenham nenhum tipo de textura aplicada. Então, né, tudo que estava branco, ou seja, sem textura, ele aplicou essa cor aqui. Tá? Então, para isso não acontecer, a gente necessariamente precisa entrar aqui e aí eu vou aplicando, porque daí eu consigo fazer plano por plano. Mesma coisa aqui no componente. Ó. Se eu faço aqui estando fora do componente, tudo que estava branco vai ficar azul. E essa daqui como eu estou fazendo isso fora do componente, essa alteração aqui não vai ser replicada, tá, para os componentes que sejam idênticos. Então, para eu fazer alguma alteração que vai refletir nos outros componentes, eu necessariamente preciso entrar dentro do componente e aí eu faço as alterações. Então, por exemplo, se eu fizer uma janela aqui, a janela vai aparecer ali no outro também. Tá? Então, tem essa diferença. Bom, na primeira aula é isso. A partir da aula que vem, a gente já vai configurar as camadas e começar a fazer o nosso modelo. Para salvar, então, fechando aqui o programa, a gente vai vir aqui em Arquivo, eu vou clicar na opção Salvar, e aí a gente vai escolher onde salvar esse arquivo. Deixa eu procurar aqui. Você pode salvar em qualquer lugar aí do seu computador. Eu vou salvar aqui como aula 1. E uma questão interessante. O Sketch, todo ano, eles lançam versões novas do programa. Então, essa daqui é o Sketch 2021. Se eu salvar esse arquivo no Sketch 2021 e passar para alguém que tem o Sketch 2020 ou anterior e pedir para a pessoa abrir, a pessoa não vai conseguir abrir. Tá? Porque todo ano, digamos que a configuração, né, do arquivo do Sketch, a versão do arquivo do Sketch, fica bloqueado. Então, as versões mais recentes, elas não vão ser possíveis da gente abrir numa versão antiga do Sketch. Isso é feito também para forçar as pessoas a atualizarem o programa sempre. Mas para contornar esse problema, então se você tiver que compartilhar esse arquivo aqui com uma pessoa que tem uma versão antiga do SketchUp, basta vir aqui, ó, no tipo, na hora de salvar, e salvar com uma versão antiga. Então pode ver que a gente tem várias versões aqui, tá? Então, por exemplo, se a pessoa tem o Sketch 2018, basta clicar aqui em salvar na versão 2018, que vai dar certo. Aí você pode enviar para a pessoa e ela vai conseguir abrir o arquivo normalmente. Isso não vai fazer com que você perca informação no seu modelo, não vai desconfigurar nada. É só realmente a versão do programa que vai mudar. No nosso caso aqui, se esse não for o caso, então eu posso deixar em modelos do SketchUp mesmo, vou clicar em salvar, e daí ele está salvando na versão 2021. Bom, por hoje é isso. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar a aula, eu espero que a explicação tenha ficado clara, e em breve a gente se vê para a segunda aula.